Olá, começa agora o Diálogos, o programa da TV Unesp para a divulgação científica e institucional. Aqui falamos sobre as principais pesquisas e avanços científicos do Brasil e do mundo. Hoje a nossa conversa é na área das ciências agrárias. Vamos conhecer uma pesquisa que desenvolveu métodos de irrigação de baixo custo. O autor dessa ideia é o professor Edmar José Scalopi, da Faculdade de Ciências Agronômicas da Unesp de Botucatu. Professor, é um prazer recebê-lo aqui no Diálogos. O prazer é meu, né? Eu quero agradecer essa oportunidade de divulgar esse trabalho, né? Eu tenho certeza que os telespectadores vão se beneficiar de alguma forma dessas informações. Com certeza. Cultivos com irrigação são uma prática pouco comum. Em todo o mundo, estima-se que apenas 15% das plantações sejam irrigadas. Detalhe, esse tipo de cultivo responde por 30% da produção mundial. No Brasil, esse índice tende a ser ainda menor. 7% da área cultivada utiliza a irrigação. Professor, há uma máxima que diz que uma área irrigada ela produz 2 vezes mais que uma plantação convencional. Se isso é verdade, por que tão poucos produtores utilizam a irrigação? Muito bem. Bom, na verdade não é uma máxima, é uma verdade mesmo estabelecida, né? As áreas irrigadas no mundo, né, devem representar, vamos imaginar, 15% da área total cultivada, mas representam 30% da produção de alimentos, fibras e produtos energéticos. Então, de fato, é uma verdade. O fato de não ser muito utilizada extensivamente tem uma razão muito clara. Se nós considerarmos a água como um insumo aplicado à produção agrícola, não é? Trata-se do insumo mais caro. Se você comparar os concorrentes da água no processo produtivo, né, os fertilizantes, os tratos culturais, os produtos químicos de uma forma geral, semente, isso aí é muito menos do que o custo da água. Por essa razão, né, existe uma limitação, né? Na verdade, nós consideramos que agricultores diferenciados utilizam irrigação. Agora, existem outras questões, né? Outras questões que são muito claras. A irrigação, ela, preferencialmente, deve ser praticada em culturas de alto valor econômico. Então, não é voltada para qualquer tipo de plantação? Não, deve haver um retorno econômico muito evidenciado, né? E essas culturas de maior valor econômico, né, elas são reunidas, né, em olericulturas, as hortaliças em geral, ou fruticultura. Agora, o investimento da agricultura irrigada é maior do que a da agricultura tradicional. Por essa razão, uma primeira pergunta, na verdade, que o agricultor vai fazer é: o que eu vou produzir, quanto eu vou produzir, para quem eu vou vender e que segurança eu tenho, né, nesse processo produtivo. Enquanto essas questões não forem adequadamente respondidas para ele não vai tomar uma iniciativa de se envolver num aumento no seu custo de produção agrícola. Então, numa plantação de cana, de soja, não se fala em irrigação? Os benefícios são marginais, né? Nós precisamos pensar em benefícios muito mais evidenciados, né? Agora, evidentemente, esses benefícios serão mais evidenciados nas culturas que atravessam a estação seca estacional. E por que se pensar e desenvolver métodos de irrigação de baixo custo? A ideia desse projeto, na verdade, foi promover o que nós estamos chamando de uma inserção tecnológica dos agricultores. Se você imaginar que as opções na agricultura hoje são restritas, são limitadas, né? E a agricultura tradicional, ela passa, assim, quase que a metade do período, né? A rigor, 6 meses por ano, num processo de espera da próxima estação chuvosa, nós teríamos que pensar em uma atividade intensiva. E uma atividade intensiva, ela obrigatoriamente tem que ser irrigada, né? Não há forma de você desenvolver uma atividade intensiva na agricultura atravessando 365 dias por ano sem irrigação. Então, o objetivo principal é fazer uma integração desse agricultor, né, num processo produtivo, gradativamente transformar, né, a sua atitude de um agricultor tradicional no empresário agrícola, onde obrigatoriamente ele passa a ter uma contabilidade, uma avaliação de custo, uma avaliação de receita. Quer dizer, tem uma mudança de postura aí. Sem dúvida. A ideia é gradativamente, até inconscientemente,
transformar, na verdade, uma propriedade agrícola numa empresa agrícola. Esse é o objetivo final, claro que melhorando a qualidade de vida dele e da população que acaba se beneficiando da presença desse projeto. E pensar métodos mais baratos, porque o que existe hoje em modelo comercial é muito caro? Sem dúvida, né? Nossos sistemas, eles têm custos, nós temos na nossa área demonstrativa já, né? Custos de investimento em irrigação, uma irrigação bastante tecnificada, né? Que tem uma estimativa de custo avaliado em R$300 por hectare. Eu desafio, né, você obter um custo tão baixo, né, num projeto de irrigação de uma empresa comercial, né, de uma empresa de irrigação. Então, são alternativas, na verdade, para viabilizar essa irrigação, utilizando componentes de baixo custo, né, que são alternativos, eles não são especificados para irrigação, razão pela qual eles são mais baratos. Então, o grande mercado por exemplo, das tubulações que nós recomendamos não é irrigação. No nosso caso, é esgotamento sanitário. E por essa razão, o custo é muito acessível, né? É muito menor do que um produto específico para irrigação. Muito bem, professor. Vamos para um breve intervalo e voltamos para conhecer em detalhes os 3 métodos de irrigação de baixo custo propostos pelo professor. Começa agora o Diálogos, o programa da TV Unesp para a divulgação científica e institucional. Aqui falamos sobre as principais pesquisas e avanços científicos do Brasil e do mundo. Hoje a nossa conversa é na área das ciências agrárias. Vamos conhecer uma pesquisa que desenvolveu métodos de irrigação de baixo custo. O autor dessa ideia é o professor Edmar José Scalopi, da Faculdade de Ciências Agronômicas da Unesp de Botucatu. Professor, é um prazer recebê-lo aqui no Diálogos. O prazer é meu, né? Eu quero agradecer essa oportunidade de divulgar esse trabalho, né? Eu tenho certeza que os telespectadores vão se beneficiar de alguma forma dessas informações. Com certeza. Cultivos com irrigação são uma prática pouco comum. Em todo o mundo, estima-se que apenas 15% das plantações sejam irrigadas. Detalhe, esse tipo de cultivo responde por 30% da produção mundial. Menor, 7% da área cultivada utiliza a irrigação. Professor, há uma máxima que diz que uma área irrigada ela produz 2 vezes mais que uma plantação convencional. Se isso é verdade, por que tão poucos produtores utilizam a irrigação? Bem, bom, na verdade não é uma máxima, é uma verdade mesmo estabelecida, né? As áreas irrigadas no mundo, né, devem representar, vamos imaginar, 15% da área total cultivada, mas representam 30% da produção de alimentos, fibras e produtos energéticos. Então, de fato, é uma verdade. O fato de não ser muito utilizada extensivamente tem uma razão muito clara. Se nós considerarmos a água como um insumo aplicado à produção agrícola, né, trata-se do insumo mais caro. Se você comparar os concorrentes da água no processo produtivo, né, os fertilizantes, os tratos culturais, os produtos químicos de uma forma geral, semente, isso aí é muito menos do que o custo da água. Por essa razão, né, existe uma limitação, né? Na verdade, nós consideramos que agricultores diferenciados utilizam irrigação. Agora, existem outras questões, né? Outras questões que são muito claras. A irrigação, ela, preferencialmente, deve ser praticada em culturas de alto valor econômico. Então, não é voltada para qualquer tipo de plantação? Não, deve haver um retorno econômico muito evidenciado, né? E essas culturas de maior valor econômico, né, elas são reunidas, né, em olericulturas, as hortaliças em geral, ou fruticultura. Agora, o investimento da agricultura irrigada é maior do que a da agricultura tradicional. Por essa razão, uma primeira pergunta, na verdade, que o agricultor vai fazer é: o que eu vou produzir, quanto eu vou produzir, para quem eu vou vender e que segurança eu tenho, né, nesse processo produtivo.
Enquanto essas questões não forem adequadamente respondidas para ele, ele não vai tomar uma iniciativa de se envolver num aumento no seu custo de produção agrícola. Então, numa plantação de cana, de soja, não se fala em irrigação? Os benefícios são marginais, né? Nós precisamos pensar em benefícios muito mais evidenciados, né? Agora, evidentemente, esses benefícios serão mais evidenciados nas culturas que atravessam a estação seca estacional. Por que se pensar e desenvolver métodos de irrigação de baixo custo? A ideia desse projeto, na verdade, foi promover o que nós estamos chamando de uma inserção tecnológica dos agricultores. Se você imaginar que as opções na agricultura hoje são restritas, são limitadas, né? E a agricultura tradicional, ela passa, assim, quase que a metade do período, né? A rigor, 6 meses por ano, num processo de espera da próxima estação chuvosa, nós teríamos que pensar em uma atividade intensiva. E uma atividade intensiva, ela obrigatoriamente tem que ser irrigada, né? Não há forma de você desenvolver uma atividade intensiva na agricultura atravessando 365 dias por ano sem irrigação. Então, o objetivo principal é fazer uma integração desse agricultor, né, num processo produtivo, gradativamente transformar, né, a sua atitude de um agricultor tradicional no empresário agrícola, onde obrigatoriamente ele passa a ter uma contabilidade, uma avaliação de custo, uma avaliação de receita. Quer dizer, tem uma mudança de postura aí. Sem dúvida. A ideia é gradativamente, até inconscientemente, transformar, na verdade, uma propriedade agrícola numa empresa agrícola. Esse é o objetivo final, claro que melhorando a qualidade de vida dele e da população que acaba se beneficiando da presença desse projeto. E pensar métodos mais baratos, porque o que existe hoje em modelo comercial é muito caro? Sem dúvida, né? Nossos sistemas, eles têm custos, nós temos na nossa área demonstrativa já, né? Custos de investimento em irrigação, uma irrigação bastante tecnificada, né? Que tem uma estimativa de custo avaliado em R$300 por hectare. Eu desafio, né, você obter um custo tão baixo, né, num projeto de irrigação de uma empresa comercial, né, de uma empresa de irrigação. Então, são alternativas, na verdade, para viabilizar essa irrigação, utilizando componentes de baixo custo, né, que são alternativos, eles não são especificados para irrigação, razão pela qual eles são mais baratos. Então, o grande mercado por exemplo, das tubulações que nós recomendamos não é irrigação. No nosso caso, é esgotamento sanitário. E por essa razão, o custo é muito acessível, né? É muito menor do que um produto específico para irrigação. Muito bem, professor. Vamos para um breve intervalo e voltamos para conhecer em detalhes os 3 métodos de irrigação de baixo custo propostos pelo professor. Não saia daí! Voltamos com diálogos e a gente continua a nossa conversa sobre métodos de irrigação de baixo custo com o professor Edmar José Scalopi. As propostas de irrigação desenvolvidas pelo grupo do professor Edmar são baseadas em 3 métodos já existentes e consagrados pelo uso. É o sistema de irrigação por sulcos, por aspersão e por gotejamento. O desafio foi adaptar cada um desses métodos com materiais de baixo custo, acessíveis aos produtores. Então vamos entender cada um dos métodos. Para começar, o método de irrigação por sulcos. Professor, o que é esse método e como vocês adaptaram para que ele seja mais barato? O grande diferencial desse sistema de irrigação é que ele distribui a água na área irrigada utilizando a energia associada à gravidade terrestre. Então ele não utiliza uma energia adicional para distribuir a água. Então o consumo dele, se nós tivermos a água, né, localizada 20 centímetros acima da área irrigada, eu dispenso toda essa instalação de bombeamento. Ela é totalmente desnecessária, né? Então, o que nós vamos desenvolver é
preparar a superfície de uma forma bastante prática, né, sem grande sofisticação, para que ela conduza a água, né, em canais, em pequenos canais, e ao mesmo tempo que ela está conduzindo a água, ela promove a infiltração no sistema radicular das culturas, que são semeadas em linhas, né, lateralmente a esses canais. Quer dizer, essa irrigação ela vai para a terra, não é superficial, é por sulco, né? É por sulcos. O que seriam esses sulcos, professor? Esses sulcos, na verdade, são, eu posso até dizer que são pequenas estruturas que decorrem até da semeadura de culturas em linhas, ou então, se você quiser ajudar, né, você pode, através de uma operação mecanizada, né, com um sulcador, desenvolver essas estruturas responsáveis pela condução da água e distribuição da água às plantas que acompanham, né? Eles já se formam naturalmente, mas você pode facilitar. Exato, né? Para ajudar, né? Claro que o sistema tem uma exigência em relação à topografia, né? Nós vamos tolerar topografias adequadas, né? Uma declividade transversal aos sulcos máxima de 5% e uma declividade longitudinal na direção do escoamento, né? Máxima de 1%. O número mágico, o número recomendável é 0,5% de declividade na direção do escoamento, né? O comprimento, quanto maior, melhor, né? Mais barato. O comprimento do sulco. Do sulco, é. Na verdade, esse comprimento é limitado pelo desempenho da irrigação, né? Eu posso ter um comprimento tão grande que as vazões não consigam promover uma irrigação adequada num comprimento exagerado. Mas nós temos no nosso campus, né, sulcos de 200 metros de comprimento que funcionam satisfatoriamente, promovendo uma reposição de água adequada a qualquer cultura que se desenvolva ali. E que materiais vocês usam? O material que nós utilizamos na canalização, né, que distribui água aos sulcos, é um tubo para esgotamento sanitário de 100 milímetros de diâmetro. É, na verdade, uma tubulação, pela sua capacidade de condução de água, é muito barata, é muito econômico, né? Essa tubulação, ela não é soldada, ela não é colada, ela é apenas encaixada, né, nas suas posições e só faz uma conexão, até para favorecer um deslocamento na área, se for preciso, né? E nós fizemos algumas imagens sobre o sistema, vocês podem acompanhar enquanto o professor explica. Isso. No interior dessa tubulação, nós colocamos um obstáculo ao escoamento no interior da tubulação, né, que força, então, a saída de água pelos orifícios laterais que essa tubulação apresenta. O material que faz essa obstrução do escoamento no interior do tubo é a parte superior de uma garrafa PET de 2 litros. Olha, cano de PVC e garrafa PET. Isso, exatamente. E o que faz a conexão por uma caixa de distribuição que vocês podem observar, né, nesses detalhes que foram tomados a campo, é uma linha de pesca, né, e, na verdade, o deslocamento desse plug, né, desse obstáculo ao escoamento no interior do tubo, é assegurado por uma carretilha, na verdade, uma catraca para esticar arame liso em cerca. O fato de utilizarmos um material assim de tanto conhecimento do agricultor tem um lado muito interessante, que ele observa isso e a reação é que, pelo menos na fisionomia, é que ele assegura, eu também posso, isso eu conheço, isso eu sei como funciona. Então, essa integração ao sistema de irrigação é muito desejável. E esse sistema por sulcos, ele pode ser usado em que tipo de plantação? Todas as culturas semeadas em linhas, né? E a maioria das nossas culturas anuais, pelo menos, e perenes, elas são semeadas em linha. No caso de perenes, por exemplo, o que nós vamos promover, é interessante destacar, é uma localização da aplicação de água nas linhas de plantio de culturas perenes. Eu posso ter Quais, por exemplo? Por exemplo, eu posso ter uma cultura de café, né, adensada, onde eu vou irrigar as linhas de café, o espaçamento entre as plantas de café a cada 60 centímetros. Então, existe uma continuidade de sistema radicular ao longo do comprimento de sulcos, né? Eu posso ter uma cultura de banana, né, que eu posso também irrigar de uma forma localizada, colocando a água bem próximo às linhas de cultivo, né? Frutíferas de clima temperado em geral, nectarina, pêssego, ameixa, etc. Maçã, pera, o que você imaginar. Fruticultura de clima tropical, né? Goiaba, maracujá, própria banana, manga, etc. Então, não há restrições de cultura. Todas as culturas poderiam ser irrigadas pelo sistema de irrigação por sulcos.
Uma outra vantagem adicional é que a qualidade de água pode ser a pior possível. Nós vamos colocar água no solo. A água não entra em contato com a vegetação. Pode ser esgoto. Posso usar uma solução de coliforme fecal, por exemplo, e para nós esse coliforme fecal vai funcionar como adubação orgânica. E cultivar alface, por exemplo. Porque esse material vai ser depositado no solo, vai haver uma absorção radicular, né? Evidentemente, todo o micro-organismo vai ficar retido, né, no sistema radicular. Quer dizer, não vai contaminar a alface de jeito nenhum. De nenhuma forma. Isso, o senhor comentou, eu achei interessantíssimo. Pode ser usado para despoluir rios, por exemplo. Sem dúvida. Se nós imaginarmos uma sequência de agricultura irrigada ao longo de um manancial, vamos imaginar um riacho, né? E se todos os agricultores resolverem extrair a água desse riacho, se fosse possível, nem é possível, né, pela outorga de recurso hídrico, se eles conseguissem extrair essa água que fosse poluída, né, e houvesse uma perda inevitável no processo de aplicação através de irrigação, nós devolveríamos esse leito uma água filtrada. Um outro sistema é o sistema de irrigação por aspersão. Sim. Como vocês adaptaram esse sistema para que ele tenha um custo menor? Nós substituímos toda a tubulação pressurizada que um sistema de irrigação por aspersão convencional requer, de novo por uma tubulação de esgoto. Temos imagens aí. Aspersão é aquela lógica, aquele aparelhinho que as pessoas usam até para irrigar o jardim, né? Ele espalha a água como se fosse uma chuva. Isso, uma chuva artificial. É o elemento distribuidor de água, no caso, são os aspersores, né? Que no nosso caso são aspersores de baixa vazão, de baixa pressão, para reduzir um custo operacional, né, o consumo de energia. É claro que isso traz vantagens adicionais ao sistema. Como a vazão é baixa, o tempo de operação dos aspersores em cada posição é ampliado. Nessas condições, ao final de 8, 10 horas de operação, eu tenho muito maior uniformidade de distribuição de água na área irrigada do que se ele permanecesse um menor tempo em operação. Quer dizer, uma coisa que a princípio poderia ser desfavorável, acabou sendo uma conta vantagem. A favor. Além disso, né, a baixa vazão acaba implicando numa baixa razão de aplicação de água. Estou dizendo razões de aplicação de água em torno de 4 milímetros por hora. 4 milímetros por hora, qualquer tipo de solo agrícola, qualquer condição topográfica é capaz de absorver. Assim, não vai haver escoamento superficial. Nós estamos preservando a qualidade ambiental com esse sistema de irrigação, né? Essa tubulação que nós estávamos nos referindo, né, essa tubulação de esgoto de 40 milímetros de diâmetro, né, aquela tubulação fundamentalmente utilizada para esgotamento de pia e lavatórios, né, nas residências, ele não é colado, ele é apenas conectado. Nós utilizamos um lubrificante sólido para promover a conexão. Ele deve ser enterrado. O fato de ser enterrado associa uma qualidade ao tubo, né? A ação de pressurização da água no interior do tubo evidentemente, determina uma reação do solo envolvente que acaba funcionando como se fosse o quê? Um anteparo, né, que acaba anulando esse efeito de pressurização. E dessa forma, a resistência à pressão dessa tubulação é aumentada. Então, nós temos casos, nossos projetos comerciais já, né, utilizados em piquete rotacionado para a produção leiteira, de projetos instalados há mais de 6 anos, sem nenhuma ocorrência de ruptura. Os tubos não se romperam, que essa era a grande preocupação, deles aguentarem essa pressão, né? Isso. Funciona como se fosse uma braçadeira contínua, né, que envolve o tubo, aumentando a sua resistência à pressão. O único componente específico nesse sistema, né, é o aspersor. O aspersor é um aspersor comercial que precisa ser adquirido, precisa ser comprado de uma empresa idônea, evidentemente, que tenha essa característica de baixa vazão, né, baixa pressão de operação e um desempenho satisfatório num espaçamento padronizado que nós adotamos de 12 por 12 metros. O Diálogos faz um breve intervalo e volta já já. Fique com a gente. Voltamos com o Diálogos e hoje falamos sobre sistemas de irrigação de baixo custo, uma pesquisa do professor Edmar José Scalope, da Unesp de Botucatu. Professor, faltou a gente falar do terceiro sistema, que é por gotejamento. Como que ele funciona e como que ele foi adaptado?
por Muito bem. vocês. Nós estaríamos em falta, né, com os agricultores se não contemplássemos também a abordagem do sistema de irrigação localizada, né, particularmente o gotejamento. O nosso sistema de irrigação